irmãos, estamos aqui no nome de Jesus. Amém? Não viemos para entretenimento, não viemos distrair os irmãos, mas viemos proclamar Jesus. Porque é nesse nome que sinais e maravilhas acontecem. Abra comigo em Atos 5. Atos 5, 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão, que era uma espécie de caixa central da cidade, um lugar de uma caixa de ressonância, uma praça. Havia uma cúpula com colunas, era onde o pessoal se reunia ali. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Itaipu, a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, afluía grande multidão, porque os sinais, eles são para a salvação. Em Atos 13, os irmãos não precisam abrir, há um episódio em que Paulo e Barnabé falavam da palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo. Interessante que a Bíblia diz o seguinte: homem inteligente. Interessante isso, homem inteligente. E havia ali um mágico, um encantador chamado Elimas, que persuadia, que procurava desviar aquele homem. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, ele vira e diz para aquele mágico: ficarás cego, eis sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver a luz do sol por um determinado tempo. E a Bíblia diz que imediatamente caiu escuridão e trevas, e ele começou a apalpar as pessoas ali na roda. E a Bíblia diz que aquele homem, procônsul Sérgio Paulo, veio maravilhado. Aleluia. Sinais para a salvação. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Não recebemos a unção aqui simplesmente para nos sentirmos bem, mas isso há um propósito, irmãos. E eu recentemente estava numa igreja de Caxias e veio uma senhora com problemas na coluna, e ela tinha problema nos ossos, e ela veio à frente e nós saímos do cenário. Aleluia! O homem não tem vez, irmãos. Aleluia! Nós saímos fora, pegamos o microfone e falamos: irmãos, estamos cansados do homem aparecer, vamos aprender com o Espírito Santo. E colocamos o microfone em cima de uma mesa, que havia ali uma mesa de pedido de oração. Saímos fora, sentamos, e as pessoas ficaram olhando como se de nós mesmos tivesse alguma virtude ao poder, mas era o nome de Jesus. Aleluia. E, irmãos, vimos o Senhor com os nossos próprios olhos, esticando ossos, movendo articulações, e ela ficou ali num processo de Deus, mais de 10 minutos, num processamento de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sabe, fisioterapias celestiais. Se você tiver outro nome, me ajude. Eu não sei, até hoje eu não encontrei. Um torno, uma fresa de Deus. Ela chegava a sentir dor, o Senhor esticando, colocando, ajustando. Aleluia. Queremos que o Senhor vai fazer hoje aqui, amém? Pela graça, pela misericórdia dele, pela graça dele. E aquelas pessoas que estavam desligadas, sabe, irmãos, quando viram aquele sinal, veja bem, sinais para a salvação, quando viram aquele sinal, vieram todas para frente, formou-se ali todos vieram para frente, subiram nos lugares aos prantos, irmãos, chorando e vendo, porque ninguém colocou a mão nela, ninguém empurrou ela.
Amém? Quando acabou aquele processo, todas as dores desapareceram. Aleluia. E não acabou. Durante a semana, o pastor depois nos ligou, dias depois, mas ele contou que naquela semana entrou um senhor lá, entregando o anel dele. Ele pertencia a uma determinada ordem, a uma determinada sociedade, entregando o anel, se convertendo a Cristo, devido ao sinal que ele viu. Amém, irmãos? Ele falou para o pastor: pastor, eu conheço aquela senhora, ela não podia fazer aquilo, só Deus, eu quero seguir a Cristo. Aleluia! Ele está servindo a Jesus, destruíram aquele pacto, ele está servindo a Cristo. Aleluia! Muito parecido com a história daquele propósito Sérgio Paulo, creu maravilhado. Aleluia! Precisamos desse maravilha. Eu falei aqui na outra vez que Deus, pelas mãos de Paulo, Atos 19:11, fazia milagres extraordinários, maravilhas. E temos que colocar essa palavra dentro de nós. Talvez, se você nos ver ministrando daqui a um mês, vamos repetir certamente esse versículo, porque estamos chamando para que torne realidade. Sabe, um pregador do século passado falou que um sermão ele não é suficientemente bom até que seja pregado mais de 80 vezes. Então é por aí. Deus, pelas tuas mãos, fará maravilhas. Será que estamos prontos? Falamos do sobrenatural que vem e o sobrenatural. Será que estamos prontos, irmãos? Se eu começar a fazer, sabe, e atualmente, sabe, vamos nos preparar, porque Deus tem grandes obras, grandes coisas para realizar nesses dias. Jesus ainda continua fazendo milagres. Amém? Não importa o que andam fazendo por aí, porque a Bíblia diz que seriam dias de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, mas seriam também dias de derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Dias de grande derramamento. Então, irmãos, não viemos aqui inventar nada. Eu não vim aqui emocionar ninguém. Eu não vim aqui com técnicas de persuasão, de vendas, de neurolinguística, mas viemos proclamar o nome de Jesus. Aleluia. Eu falei com o pastor Marcelo aqui, quando não tinha ninguém, eu falei: pastor, nós vamos hoje foco na palavra, vamos orar pelos enfermos. E a Bíblia diz, amado, que em Marcos 16, Jesus falou que no nome dele poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Amém? Então nós queremos obedecer a Jesus, porque tudo que você precisa já está aqui. Como sempre esteve. Eu sempre cito o exemplo das ondas de rádio, das ondas eletromagnéticas, de celulares. Existem transmissões aqui passando, aqui tem Nextel passando, aqui tem internet móvel, tem tudo aqui. Você acender codificado. Você pegar um rádio de uma das cordas, você vai pegar transmissões lá da extrema África do Sul. Da mesma forma, todos os milagres que você precisa, não precisa vir nenhum pastor do Canadá ou de qualquer lugar, já estão aqui, irmão. Mas precisa ser ativado pela fé. Precisamos de somente alguns aparelhos especiais, espirituais, que é a fé, ouvir o Espírito Santo. Paulo falou que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Então temos que usar as armas da luz, as armas espirituais, começar a mover realmente no sobrenatural, não apenas de palavra, mas realmente no sobrenatural. Jesus falou: quando chegar numa cidade, curem os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Expulsar demônios, irmão, ressuscitar mortos. Estamos preocupados com muitas coisas, quando Jesus quer mortos ressuscitando. Essa ação é a chave, esse é o sair do barco, andar sobre as águas. Quando você faz a ação, aí ativa a fé.
libera o poder de Deus. Se você ora por pressão alta e leva o aparelho de pressão, é algo de ilustração, né? Que oraram por chuva e só uma irmã levou o guarda-chuva, né? Essa é a fé ativa. Existe um tipo de fé, irmãos, que move o sobrenatural. E são chaves do livro de Atos. Existe um tipo de fé que move. Nós estamos numa escola, ninguém foi diplomado. Nós vamos ativar o sobrenatural de Deus. Afluía grande multidão, irmãos. Grande, numerosa multidão. E no livro de Atos, Filipe pregava e a palavra diz que as pessoas ouviam e viam os sinais que eram operados. Eram sinais e maravilhas. Muitos paralíticos, coxos e cegos eram curados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus quer curar a tua alma. A maior doença que existe é o pecado, leva para o inferno. Mas a misericórdia de Deus nos alcança e Ele quer curar a nossa enfermidade física. Na sexta-feira em Bangu, uma mini vigília, eu compartilhei com o pastor Marcelo, havia uma irmã, uma japonesa, que ela tinha um lado paralisado devido a uma sequela de um derrame. E num grau mais ou menos um pouco leve, mas ela falava que tinha muitas dores e veio sobre ela a mão do Senhor, irmãos. E ela ficou no chão mais de uma hora. O braço dela rodava, fazia movimentos cíclicos assim, fazia assim e assim, e o braço dela rodando. E a cabeça dela girava para um lado e para o outro. E ela ficou lá. Eu falei, irmãos, deixa a irmã aqui. Não vamos impedir o agir de Deus, não é verdade? Quando passou aquele processo, Deus ela levantou completamente sarada, sentou chorando, glorificando a Deus, começou a pular no poder de Deus lá. É assim que Deus faz, mas vemos aqui como um objetivo. Eu quero voltar hoje lá para o meu destino, feliz, dirigindo um carro, feliz, glorificando a Deus. Vidas foram libertas, vidas foram curadas. Como eu voltei ontem lá de Bangu, no sábado, madrugada, regozijando Deus. Temos que ter propósito, cada um de nós. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, Espírito Santo. Tens liberdade nesse lugar. Essa igreja é tua. Queremos te agradecer por cada irmão, cada vida que está aqui. Porque, Senhor, eles vieram não por amor ao homem, não para ver o homem, mas eles investiram tempo, eles investiram recursos, se dispuseram, Senhor, a estar aqui hoje para te adorar em espírito e em verdade. Porque eles creem, Senhor, que tu tens algo mais, tu tens um nível maior, tu tens, Senhor, um manancial vivo. E agora, Jesus, vai tocando, Deus, na vida dos meus irmãos. Senhor, não dispersa, Deus, o teu povo de mãos vazias nessa noite. Vem, Senhor, sobre cada família. Começa, irmãos, a falar o teu monte. Começa a falar com a montanha, ergue-te. Abra a sua boca. Começa a dizer que portas se abram, irmãos. Enfermidade, retroceda no nome de Jesus. Vai rejeitando toda a palavra de desânimo, toda a palavra de derrota. Sabe, irmãos, temos sido anos e anos bombardeados, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação